Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar! 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 Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar. Essa é a última coisa que você ouve em Lula, o Filho do Brasil. Na última cena do filme, o protagonista participa do enterro da mãe. Aí os agentes colocam ele num carro e levam ele de volta pra cadeia. Aí o filme acaba. Não é exatamente um final feliz. E é difícil de entender essa escolha, porque quando o filme foi lançado, em 2009, Lula era presidente e estava com tudo. Aí, Lula! Não tem tchau pra mim, cara! Só que a cinebiografia dele não foi exatamente um sucesso, nem de público e muito menos de crítica. E esse final pesou bastante nas críticas. Um dos melhores registros da recepção desse filme é o texto de Marcelo Forlani. Ele escreveu: todo o lado político, como a formação do PT e a campanha das diretas já, ficou de fora, criando um fim anticlimático. Lula, o Filho do Brasil, foi lançado em 2009. Naquele ano, o final, que mostrava o protagonista voltando para a cadeia, parecia apenas anticlimático. Em 2018, a análise de Marcelo Forlani continua válida, mas parece que os acontecimentos recentes mudaram alguma coisa na maneira como a gente encara o final desse filme. Aliás, os acontecimentos recentes mudam a maneira como a gente encara esse filme inteiro. Em mais de um momento, o filme trata de mostrar Lula como um moderado e um mediador. E trabalhador não é de esquerda, muito menos de direita. É importante que cada um de vocês aqui saiba que aqui ninguém, mas absolutamente ninguém, é inimigo de patrão. E o próprio Lula também faz questão de rejeitar o rótulo de comunista. É ou não é uma porra de uma democracia? Olha, a primeira coisa é que eu não sou comunista. O Lula, de O Filho do Brasil, não tem pai. Não ter pai é não ter segurança, é não ter exemplo, é não ter apoio. Não é fácil. E é pior ainda para quem ainda tem que vencer a miséria. Todas essas circunstâncias fazem com que as perspectivas de Lula, quando jovem, fossem muito baixas. Esse é um menino que sonha com coisas muito simples. Ainda vou ter um macacão desse. Tá, mas é claro que essa cena que a gente acabou de ver idealiza o personagem e o momento. O filme inteiro faz isso. E tudo bem, porque é o que se espera. O que não dá para negar é que o filme mostra uma convergência muito direta entre a história do Brasil e a história de Lula. É assim desde o começo. Quando Lula deixa Pernambuco, ele faz isso no meio da maior onda de imigração interna que o Brasil já tinha visto. Depois disso, a primeira esposa de Lula morre no 7º mês de gestação, na mesma época em que o Brasil detinha um dos maiores índices mundiais de morte no parto. O filme mostra que a história do Brasil vai moldando a história do Lula. Mas iria chegar o dia em que a história do Lula iria moldar a história do Brasil. Lula, o Filho do Brasil, é resultado da visão dos seus autores, mas também é resultado da visão proporcionada pelo seu momento histórico. O filme foi feito em 2009, no mesmo ano dessa cena. O Obama, aliás, estava bem interessado no filme, mesmo antes do lançamento. E em 2018, esse filme continua rendendo manchetes, mas elas são bem diferentes, porque em 2018, tudo é bem diferente, até o Lula. E até a representação do Lula é bem diferente. Em O Mecanismo, Lula é o presidente Higino. O presidente Higino aparece pouco, mas quando aparece é para assumir toda a responsabilidade pelo tal do mecanismo do título, inclusive falando frases que não tem nada a ver com Lula. O que eu sei é que a gente precisa estancar essa sangria. Eu confio em você.
Pois é, estancar a sangria era um desejo declarado do Romero Jucá, que é um senador do PMDB. Acordo nacional. Olha, não me acredito. Especialista em acordo nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, para a MP, para a PEC, para a emenda constitucional que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos, educação, saúde. Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta pra gente, seu Jucá. Recuperando pro senhor. O senhor conseguiu estancar a Lava Jato, foi? Recentemente, assustado com os rumos da Operação Lava Jato, o Romero Jucá teve uma conversa gravada. São 9 minutos de spoilers sobre a vida pública do Brasil. Quase tudo que ele diz nesse diálogo com Sérgio Machado já se confirmou. Quando coloca a frase do Jucá na boca do personagem que representa o Lula, o mecanismo mostra que, na visão dos seus criadores, esses dois homens são iguais. E não são. Romero Jucá foi aliado do governo Figueiredo, do governo Sarney, do governo FHC e depois do governo Lula. Romero Jucá é como a corrupção. Ele sempre existiu dentro do governo. Dentro de qualquer governo. A trajetória do Lula é bem diferente. Não tem nem comparação. Jucá teve espaço na política desde sempre, porque ele pratica a política de sempre. A ligação dele com a rua, com a realidade brasileira, nem existe. Jucá não tem qualquer vínculo com as pessoas que ele deveria representar. E não dá para dizer a mesma coisa sobre o Lula. Tem uma geração inteira de operários que se viu representada por ele. E hoje tem uma geração inteira de universitários. Gente que não poderia estudar sem as políticas afirmativas do governo dele. Gente que se sente representada de fato por ele. Ou seja, ao contrário do Jucá, o Lula representa alguém e alguma coisa. Goste você ou não da coisa que ele representa. Mas para poder chegar à presidência e promover esses avanços e essa representação, o Lula abriu concessões a gente como Jucá. Ele fez isso para manter a tal da governabilidade. Lula não rompeu com as empreiteiras. Lula não rompeu com a elite política. E se ele não rompeu com nenhuma dessas duas coisas, é óbvio que ele não rompeu com a corrupção, que mantém essas duas coisas unidas. O que não dá para dizer é que Lula inventou a corrupção. Quem fez parte da sociedade brasileira acreditar nisso tinha uma estratégia política em mente. E a estratégia é responsabilizar o Lula primeiro e se safar depois. Até o Mecanismo, obra de alguém que não tem a menor simpatia pela trajetória do Lula. Até o Mecanismo, que não tem o menor pudor de responsabilizar o Lula por uma frase de alguém como Jucá. Até o Mecanismo sabe que a corrupção não tem ideologia. Não tem partido. Não tem ideologia. O Mecanismo tem o mesmo padrão dos fractais. Uma coisa infinita, um modo de funcionamento que se autoalimenta e expele e cospe o que não faz parte. Só que é claro que essa cena que você acabou de ver não melhorou a opinião do Lula sobre essa série. Em Curitiba, poucos dias antes de ser preso, o Mecanismo foi tema de um discurso dele. Começaram outra mentira com essa tal da Netflix, que nós vamos processar. Se for necessário processar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Porque eles estão fazendo uma peça, porque há mais de 6 meses atrás eu ouvia dizer: a Globo está fazendo um documentário através da Netflix e ela contratou a Netflix para não aparecer a cara da Globo. Então a Netflix fez um documentário em que coloca na minha boca coisas da boca de outros, tentando jogar o PT como um partido que é uma quadrilha que foi criado para roubar. Nós não temos que aceitar isso e eu não vou aceitar. Lula, o filho do Brasil, foi feito num dos melhores momentos da trajetória desse líder político. Esse é um filme que celebra Lula. O Mecanismo foi feito num dos piores momentos da trajetória de Lula. Essa é uma série que despreza Lula. E mesmo assim, as duas obras têm uma coisa em comum.
As duas obras refletem o momento histórico em que elas foram produzidas. E é justamente por isso que essas duas obras têm a mesma limitação. É que Lula não é só uma pessoa, ele é um fenômeno social. Você pode não gostar dele, tanto faz, mas você não pode deixar de reconhecer que a trajetória dele muda as trajetórias de centenas de milhões de pessoas, de gerações inteiras, de um país inteiro, que influencia um continente inteiro e por aí vai. Para analisar algo assim, você precisa de uma coisa chamada distanciamento histórico. Ainda vai demorar décadas para a gente conseguir entender o Lula em toda a sua complexidade, em toda a sua importância e em todas as suas contradições. O que é isso que a gente está vendo aí, hein? Eu vou te responder com uma pergunta. Por que você acha que você não sabe o que é isso? Bom, pensando agora, eu acho que eu não estou vendo porque está muito perto. Exatamente. Se a gente se afasta mais um pouco, aí você entende o que você está vendo. Isso vale para o espaço e vale para o tempo. Distanciamento histórico. Distanciamento histórico. Tentar compreender a trajetória do Lula agora, nesse exato momento, é tentar colocar um elefante no microscópio. E a vida pública brasileira está cheia dessas coisas. Em 64, Juscelino Kubitschek era conhecido como o homem mais corrupto do Brasil. Os jornais não paravam de publicar notícias sobre o apartamento em que ele morava. O apartamento teria sido presente de um empresário que tinha relações com o governo dele. E essa não foi a única denúncia contra JK naquele período. Ele teve a vida devassada, os direitos políticos suspensos e, naquele tempo, foi considerado a mais pura síntese de toda a corrupção do Brasil. Aí o tempo passou, 50 anos se passaram. JK é lembrado como líder de um Brasil que ia muito bem, um Brasil criativo em ascensão. Um Brasil que abria estradas. Que começava a se industrializar. Que inovava com o cinema novo. Que conquistava o mundo com a bossa. JK não é lembrado por causa de um apartamento ou de um edifício só. JK é lembrado por coisas maiores, como uma cidade inteira. É assim com qualquer grande biografia. A sociedade brasileira nunca vai entender o que o Lula é. A sociedade brasileira só vai entender o que o Lula foi. E história é isso aí mesmo. História é aquilo que a gente só entende quando é tarde demais. Quando o muro separa, uma ponte une, a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é sua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia do amanhã, olha aí. A história é um carro alegre, cheia de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu sei que talvez esse vídeo não tenha representado o seu ponto de vista inteiramente sobre esses assuntos. Olha, isso é normal e é saudável também, porque você é independente para analisar essa situação do seu jeito e a gente respeita essa independência. E aí a gente também espera que você saiba respeitar a nossa mensagem mais básica sobre esse assunto, que é: falta distanciamento histórico para a gente entender essa quizumba toda no Brasil. A caixa de comentários é de vocês, usem com sabedoria e se vocês sentirem e for verdadeiro, com amor também. Muito obrigado a todos que apoiam o Meteoro e dão pra gente as condições e a liberdade pra gente ser o canal que a gente quer ser. Muito obrigado, Vitor Ribas. Muito obrigado, Cleidir. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Juliana.
Muito obrigado, Carlos e Lia. Muito obrigado, Vinícius, que traz aqui uma mensagem muito importante para ele e para mais alguém que está por aí em algum lugar. E muito obrigado, Fernanda, que traz aqui uma mensagem muito importante para todos nós. Ah, e muito obrigado, Emicida. Mano, a gente ama você. Bendito, louvado seja.